Devemos abrir os braços para todos aqueles que sofrem, especialmente para aqueles que são negados por todos. Não são de ninguém, então são nossos. Um compromisso, uma vocação que se fazem presentes desde os primeiros anos da vida de Giacomo Cusmano. A generosidade desse menino é o primeiro capítulo de uma história feita de amor e sacrifício. Os protagonistas são os pobres e Giacomo Cusmano. Vedes aquele vosso irmão. Não tem casa, nem cama, nem comida, nem remédios. Tirai alguma coisa de vossa vaidade, de vossos prazeres, de vosso supérfluo. Separai um bocado e dai a ele. Não vos deiteis sem que vossa consciência seja testemunha de um serviço prestado ao próximo. A marcha apaixonada deste homem evangélico continua na igreja. E para todos os pobres do mundo, nasceu mais um sinal de esperança. Ao partir do pão. A Revolução Burguesa percorre a Europa oitocentista e subverte os aspectos político e social. Também a Sicília daqueles meados de 1800 é envolvida. A Constituição Parlamentar de 1812 é atraída pelo governo de Nápoles, que apoia os latifundiários tradicionais para se opor às novas tendências de libertação. A condição dos camponeses piora ainda mais. Os pequenos proprietários são estrangulados por um regime fiscal extorsivo. O trabalhador tarefeiro e o diarista estão condenados à miséria. O artesanato, tanto nas cidades como no campo, vê-se ameaçado pelo progresso da industrialização. 1848. A Revolução fracassa, incapaz de unir em uma só causa os interesses econômicos e sociais, que são muito diferentes. É nesta época que vive Giacomo Cusmano, nascido em Palermo, a 15 de março de 1834. Brilhante estudante de medicina, passa as férias com seus amigos na fazenda de seu pai em San Giuseppe Jato. É um rapaz dinâmico, moderno, inteligente. A sua companhia é muito apreciada, tanto para divertimentos como para estudos. E agora, amigos, falemos um pouco sobre o nosso futuro. Mas do vosso também. É claro, do meu também. O estudo não absorve totalmente os interesses de Giacomo Cusmano e de seus amigos. A situação política da Sicília é clara. Os espíritos mais abertos e atentos já tomaram posição contra a opressão dos Bourbons. Giacomo é arrastado, mas as suas aspirações e os seus ideais têm um conteúdo bem diferente daquele dos revolucionários sicilianos. Aquela vez em Nápoles tivestes muita coragem. Quando? Na passagem do rei? Sim, na passagem do rei. Sim, chega o rei, está bem perto de nós. À nossa volta ouvem-se gritos de alegria, aplausos, entusiasmo. E Giacomo deixa os seus amigos completamente espantados. E como? Não tirando o chapéu da cabeça. E não se dignando nem a olhar para ele. E o rei ali quase cara a cara. Então devia saudá-lo, associar-me complacente a toda a injustiça e a pobreza que semeava à sua volta? Nós, sicilianos, queremos pessoas honestas no governo, que amem a verdade, que ajam com justiça, favoreçam a verdadeira fraternidade e igualdade entre os homens, que tragam a verdadeira liberdade. Vós fizestes muito bem. É justamente por essa vossa clareza de ideias que, com os amigos Albanese e Lentini, estamos aqui. Dizei, então? Em poucas palavras, queremos convidar-vos a fazer parte do movimento revolucionário para o bem e a unificação da Itália. O que achais? Só é preciso estabelecer qual bem e qual unificação pretendemos. Giacomo Cusmano forma-se em 1855 e dá início à sua atividade, revelando-se logo um médico competente e preparado. Mas é, sobretudo, a sua generosa solicitude que atrai o povo de Palermo e das cidades vizinhas. Dr. Cusmano,
Será que não é muito cedo? Doutor Guzmano... Olá, amigos. Já vos atendo. Ninguém bate à sua porta sem receber a sua caridade. O doente pertence ao grande exército dos pobres. E para esses, Giacomo Guzmano olha com interesse e com amor sempre maior. Para ele, o doente não é um caso clínico, mas uma aventura humana que só pode ser compreendida com uma visão cristã do mundo e da vida. O dia do Dr. Guzmano é passado nos bairros pobres de Palermo. Nenhuma barreira de classes, nenhuma distinção econômica conseguem fazer diminuir o seu profundo afeto pelo homem e por todos os homens. Iguais diante de Deus, eles têm um único destino que os irmana. E Giacomo é muito sensível e muito inteligente para não saber que diante do enigma da morte tem valor apenas a solidariedade e a ajuda recíproca. Uma grande paixão pela vida leva-o à cabeceira de doentes de toda espécie. Luta contra o mal com uma imensa fé, sentindo-se pago com o que oferece e negando-se a receber qualquer retribuição. O Dr. Guzmano assim explica os seus sucessos profissionais. Eu tratei deles, Deus os curou. E tomai esse Doutor, remédio. quanto vos devo? Não. Por favor. A senhora precisa mais do que eu. Não. Eu queria dar-vos... Passai bem. Oh, que Deus lhe dê muita saúde. Bom Obrigada. dia. Doutor Guzmano! Doutor! Parai, doutor! Doutor Guzmano, rápido! Eu vos peço, doutor! Falai, minha senhora. Rápido, doutor! Meu marido foi ferido por um tiro de espingarda! Ele está perdendo muito dê sangue! atenção, doutor. Depressa! Não desçais. É perigoso. Por caridade, rápido, Assim, doutor. e não é também muito perigoso deixar morrer um pobre infeliz? Obrigada, doutor. Sua fé inabalável se completa em suas obras, e o jovem médico não foge ao cansaço, não teme o perigo. A pé ou a cavalo pelos campos de Palermo vai de um casebre a outro. Todos o estimam, todos lhe dão valor. Mas Giacomo Guzmano percebe em seu íntimo um certo mal-estar. Está convencido de que precisa oferecer alguma coisa mais a quem sofre, a quem morre. A Palermo de seu tempo o provoca. A riqueza de poucos é um contraste violento com a miséria de muitos. Giacomo quer compreender. Tanto o mal físico como aquele moral, tanto a violência política como a injustiça social, o vício e a depravação não podem ser apenas o fruto de situações adversas. São a negação do homem. São o silêncio de Deus. Como acreditar? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que têm fome. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os pobres. Os pobres estarão sempre convosco. 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 Mas por quê? Como conciliar bem-aventurança com miséria? Como descobrir no homem as semelhanças com a imagem de Deus? E que sentido tem um Deus que se faz homem? Que sentido tem um Deus que se faz carne? E pão. O pão. Pegar, comer. O pão. E todos comeram o pão. Reconheceram-no ao partir do pão. O pão.
Quando o homem parte o pão, se salva. Boa noite, Giacomo. Oh, boa noite, Vincenzina. Demorastes muito hoje. Vejo-vos cansado. Quando vos decidireis a trabalhar um pouco menos? Quando tiver decidido o que fazer da minha vida, decidirei se trabalharei mais ou menos. Já não me basta mais... Já não me basta curar a ferida de um infeliz. Gostaria de curar o mal que leva uma pobre criatura a atirar em seu semelhante. Tem muita verdade o que dizeis. Giacomo, já pensastes no conselho do bispo Turano? De vos consagrardes a Deus? Eu não creio que seja digno. Para poder me aproximar das pessoas e falar-lhes de Deus, talvez baste ser um frade pedinte. Claro, mas para prestar ao pobre um serviço total, moral e espiritual, consagrar-se a Deus é uma coisa mais... 4 de abril de 1860. No convento de Gância, abriga-se um grupo de revoltosos. Palermo está novamente no redemoinho da Revolução. No início de maio, Garibaldi desembarca em Marsala e dirige-se para a capital da Sicília, depois de haver se proclamado ditador. Os bandos de jovens se reorganizam. A monarquia dos Bourbons está próxima do fim. Muitos sacerdotes e frades aliam-se à Revolução, interpretando confusamente as expectativas do povo e alimentando messianismos sem fundamento algum. Outros, ao contrário, repudiam a violência para permanecerem fiéis à missão de serviço e de amor inerente à sua função. Nesses meses de paixões e de lutas, houve um grande acontecimento de amor e de entrega. Giacomo Cusmano torna-se sacerdote. É o dia 22 de dezembro de 1860. A obediência confia-lhe a humilde tarefa de reitor da Igreja dos Santos 40 Mártires. Chamado na última hora e elevado por vontade de Deus ao sacerdócio, senti na alma o desejo de me dedicar aos pobres, para livrá-los da miséria e aproximá-los de Deus. E vai pelas ruas e vielas da sua Palermo, perpetuando a missão de Cristo, consolando, ajudando, partindo o pão e avisando a todos que o reino de Deus chegou, porque aos pobres foi anunciada a boa nova. As 1000 faces da pobreza revelam seu padre Giacomo Cusmano. São faces que pedem justiça, não esmola. Os pobres pedem caridade, não compaixão. O padre Giacomo Cusmano entra nessas casas para responder concretamente às perguntas urgentes de participação humana que lhe são feitas. Por isso, o padre Giacomo dorme vestido. Qualquer um que chamar deve ter uma resposta. Padre Giacomo, obrigada por ter desvindo. Quero confessar. A minha vida, eu pequei. Tende fé, minha filha. Vossa fé vos salvará. Misericórdia e perdão devem entrar em qualquer lugar.
até mesmo nas casas do pecado. Pobreza e fome. São estes os preços que os pobres pagam quando a insensatez dos poderosos concebe seus diabólicos planos de morte. Deus meu, soube pelos jornais. Mas o que está acontecendo? Fome. Morro. Palermo agoniza em seus habitantes mais necessitados. Famílias inteiras morrem de fome e de fraqueza. Certo dia, na entrada de um casebre, assiste horrorizado a refeição de uma família na miséria. Sobre a mesa, a carcaça sangrenta de um cão devorado cru. Se estes são filhos de Deus, Deus abandonou o homem. Mas não é possível. Deve haver um jeito para impedir que o dom da vida seja uma condenação à fome, à miséria. Nestes momentos trágicos, Giacomo Gusmano lembra-se de uma delicada tradição que se conserva na casa do amigo Dr. Michele de Franks. Todos os componentes da família privam-se de uma parte de sua comida para assegurarem a um pobre uma refeição completa. O bocado do pobre. Esta tradição simples será o fundamento da sua obra. O padre Giacomo põe-se logo em ação. O seu novo caminho passa pelas mansões de Palermo para terminar nos casebres dos pobres. Tomai, padre. Os pobres são o tesouro de Jesus Cristo. Obrigado. Torna-se humilde e pedinte para ensinar aos ricos que devem pôr à disposição dos pobres parte de sua abundância. O seu prestígio, a doçura e a decisão dos seus modos abrem-lhe portas invioláveis. O evangélico, batei, ser-vos-á aberto, torna-se uma realidade consoladora. Alimentai-vos, minha senhora. Obrigada, O bom Deus lembra-se sempre de obrigada. vós. A caridade é delicada e não humilha a quem a recebe. A população de Palermo responde com generosidade à ação caridosa de Padre Giacomo. As ofertas em gêneros e dinheiro aumentam. Tudo o que recebe é destinado às famílias mais necessitadas. O dinheiro é transformado em alimentos ou em outros bens de primeira necessidade. Os pobres são o tesouro de Jesus Cristo. O bocado que dais aos pobres tornar-vos-á ricos. A caridade não é esmola, mas justiça. A caridade é uma doação recíproca. Ninguém é tão pobre que não tenha alguma coisa para dar. E ninguém é tão rico que não precise dos outros. O rico que dá deve saber que antes de tudo recebe. Pegai. Não, não assim, senhora. Eu não procuro a caridade do ouro, mas o ouro da caridade. Um bom dia. À medida que a obra prossegue, muitas pessoas sensíveis aliam-se ao padre Giacomo. São senhoras e senhoritas da alta sociedade palermitana, profissionais ilustres, personalidades religiosas e civis. Mas também pessoas mais modestas apoiam a iniciativa, percebendo o sentido humano e reconhecendo os fundamentos cristãos. As ofertas chegam dos lugares mais diversos e são oportunamente preparadas e distribuídas aos pobres da cidade. A iniciativa do padre Giacomo desperta o interesse de muita gente. Em 1869, na Igreja dos Santos 40 Mártires, é aberto um refeitório para os pobres. Ao mesmo tempo, é assegurada uma assistência contínua e completa para 40 órfãos. Com a ajuda da irmã Vincenzina, a animadora do primeiro grupo promotor do Bocado do Pobre, o padre Giacomo aperfeiçoa a organização da sua obra. Nasce o primeiro laboratório. É preciso trabalhar muito, e há quem se entregue a essa obra até o sacrifício supremo. Mariana Delise, não há amor maior do que dar a vida por seu irmão. É
preciso que eu veja claro neste caso. E como delegado de Palermo, achei que era meu dever convocar-vos para ouvir explicações. O que pretendeis fazer? Uma nova confraria? Sim. Eu quero fazer um convento de aleijados, de doentes, de cegos, de órfãos. Quero recolher todos os mendigos que se amontoam nos becos e ruas de Palermo. Mas como podereis fazer isso sem ajuda, sem meios? Ajudar-me-á a providência. O anticlericalismo oficial nada pode contra o entusiasmo ativo do padre Giacomo. Depois de meses de reflexão e prece, de trabalho e avaliação, Giacomo Cusmano completa o regulamento da Associação do Bocado do Pobre. Em 1868, a autoridade eclesiástica aprova oficialmente a obra. De organização não interrompem a sua ação. Toma generosamente para si qualquer tipo de trabalho e enfrenta com coragem as situações mais dramáticas. Uma série de derrotas econômicas fez com que este homem concebesse o louco projeto de suicídio. Deixai-me! Mas que estás fazendo? Eu estou cheio de dívidas, eu não aguento mais. Eu vou ajudar-vos. Conseguirei um trabalho que vos tirará dessa situação. Obrigado. É esse o sentido real de sua caridade. A casa onde mora já é conhecida como lugar privilegiado da caridade. Padre Giacomo. Entrai. Salvatore, esta hora aqui? Desculpai-me, padre. Eu encontrei Morello. Entrai. Ele não tem cama para dormir e eu me lembrei que a caridade está em São Marcos. Fizestes bem. Entrai, Morello. Obrigado, Salvatore. Boa noite, padre. Boa noite. Se é verdade que o homem não vive só de pão, a defesa da dignidade e da liberdade humana é a obrigação insubstituível de todos os cristãos. A dignidade humana, direito indelével, impresso com o sorriso e o pranto no rosto de todas as pessoas. Não há erro, não há circunstância alguma que possa apagar do rosto humano sua imagem divina. Também esta frágil criatura que todos querem explorar é para o padre Giacomo a imagem de Deus. E não teme nada para salvá-lo. Parado aí. Ou em descuidar da vossa vida, ou eu vos mato. Vós? E com que direito? A exploração da prostituição é um dos crimes mais odiosos contra a dignidade humana. Padre Giacomo não pode aceitar que se faça mercado no templo de Deus. Dai-me essa pistola que tendes no bolso. Coragem. A coragem da fé subestima os riscos, com o fim de atingir a caridade libertadora, desejada Vejo por que Cristo. assumistes a responsabilidade. Padre Giacomo. O trabalho extenuante, as penitências e as privações debilitaram a saúde de Padre Giacomo. Tendes de ser tratado. Vou levar-vos para um hospital. Não posso. Os pobres, eles me esperam. A autoridade eclesiástica tenta fazê-lo aceitar missões e títulos de maior prestígio. Por obediência,
Acompanha durante algum tempo o bispo Turano na diocese de Agrigento. Mas sua vocação de servir os pobres faz com que volte à sua obra, confiante em Nossa Senhora, a qual recorre constantemente. Mas chega a hora da provação. Sobre a obra de Padre Giacomo Cusmano começam a nascer as críticas e as calúnias. A falta de recursos vai se sentir pesadamente. Muitos colaboradores o abandonam. Padre Giacomo quase não resiste ao choque violento e toma a decisão de confiar a sua obra a alguma comunidade de freiras ou de sacerdotes. É noite. Padre Giacomo está escrevendo ao bispo para comunicar-lhe a sua decisão. Providencialmente, a dor e o cansaço fazem com que se abata às primeiras páginas. A sua antiga e filial confiança em Nossa Senhora é, neste momento, profundamente recompensada. Meu filho, vossa obra é aceita pelo Senhor e prosseguirá para o fim para o qual nasceu. – 23 de maio de 1880. Com a aprovação do bispo, Padre Giacomo Cusmano entrega o hábito às primeiras irmãs servas dos pobres. Quanta dor, quanta provação para chegar a este momento. E quanto amor. Está também Vincenzina. Vincenzina, mais mãe do que irmã. As lembranças surgem enchendo a alma de emoção e agradecimento. Vincenzina. Tomai, Vincenzina, este véu branco. Tomai, mãe. Este véu vos consagra a Deus para o bem de vossos irmãos. Eis a nova norma de vossa vida. Ela vos levará à perfeição e à vida eterna. Esta cruz de nosso Senhor Jesus Cristo vai lembrar-vos que não há salvação sem sacrifício. O Rosário da Virgem perpetuará em vossa vida o mistério amoroso de vosso Salvador. O primeiro grupo das servas dos pobres vai se espalhar por toda a Sicília, de Palermo a Agrigento, de Valguarneira a Monreale, até San Cataldo, até Canicati, para se pôr ao serviço dos pobres, destinatários principais da salvação. Mais uma epidemia se abate sobre Palermo. É a eterna maldição que acompanha a guerra e a fome. É o cólera. A doença espalha-se, atingindo cinicamente pessoas de qualquer idade e sexo. O Padre Giacomo o conhece. É o mal que, quando ainda pequeno, roubou-lhe a mãe. Não hesita em enfrentar as autoridades para defender os seus pobres do contágio. Senhor prefeito, eu soube que vós pretendeis instalar o hospital dos coléricos na casa dos pobres. E então? Tendes alguma coisa contra? Mas onde está a vossa consciência? Levar a epidemia para a casa dos pobres é uma coisa muito grave. Padre Giacomo, o hospital dos coléricos sempre foi feito nesse lugar. Mas agora lá vivem os velhos. E eu não posso aceitar que se faça... Os velhos vos pertencem. É problema vosso. Eu, como prefeito, preciso resolver este caso. Aqueles infelizes me pertencem realmente, porque a caridade me liga a eles. Mas a prefeitura de Valguarneira é responsável pela segurança deles. Mas sois vós o pai dos pobres. E eu vos digo que sois o pai de um povo inteiro, do qual os pobres não estão excluídos. Com a mesma firmeza, Padre Giacomo resolve construir um lazareto em Terre Rosse. Assim, as suas órfãs atingidas pelo contágio poderão ter a sua assistência e a sua dedicação. O seu jeito de enfrentar os problemas é concreto. As palavras bonitas pertencem ao mundo dos incapazes e dos inúteis.
servas dos pobres, animadas pelo seu exemplo, dedicam-se descuidadas do perigo à cura e à assistência das pequenas doentes. Eu não quero morrer. Nesse lazareto onde a morte parece estender uma colcha de desespero e angústia, vive uma coragem constante, cresce uma esperança que supera o delírio da febre. Quero Padre Giacomo, quero Padre Giacomo. Pronto, filhinha. Padre Giacomo. Ficai tranquila, tende fé. Sarareis logo. Sensível como um pai, pensa em tudo, até no presente de uma boneca. A experiência do médico Giacomo Cusmano mantém a fé do sacerdote e do apóstolo. Está bem assim. Eu vos peço, irmãos, tratemos estes tesouros como as pupilas de nossos olhos. Boa noite. Boa noite, Padre. É esta paixão evangélica que enche de significado a vida e a obra do Padre Giacomo. Ele só sai do lazareto quando a epidemia termina, incapaz de abandonar os seus doentes por um momento que seja. Uma grande fé, alimentada pela prece, o fortalece em sua obra dura e fatigante. (4 de outubro de 1884). Os primeiros irmãos colaboradores recebem de Padre Giacomo Cusmano o hábito religioso. Humildes e escondidos, educados firmemente no espírito missionário do fundador, empreendem com entusiasmo a sua missão de serviço e de evangelização. Convencido de que as obras de Deus florescem no terreno do sofrimento, Padre Giacomo equilibra sua vida sacerdotal com uma penitência assídua e severa. 21 de novembro de 1887. A obra do Padre Giacomo Cusmano se enriquece mais. É a primeira comunidade de sacerdotes missionários. Entregando a esses missionários o crucifixo, Padre Giacomo pode saudar com serena alegria a grandeza das obras de Deus, admiráveis aos nossos olhos. O nosso intuito é aliviar a pobreza, dissipar a ignorância, minorar os sofrimentos. Em uma palavra, ir ao encontro de todas as formas de infortúnio, vingar a humanidade tão miseravelmente abandonada e esquecida. Quereis ver Jesus? Ele nos pobres. Eles são um outro sacramento. Na pessoa do pobre está Jesus. O que tiverdes feito a um destes pobres, tereis feito a mim. Estava doente, e vós me curastes. Estava nu, e vós me vestistes. Estava triste, e vós me consolastes. Vós sois um sinal, sois um mistério da presença de Cristo. Vós sois também um sacramento. A Igreja dos Pobres. O carisma do Padre Giacomo Cusmano pertence à missão sempre atual da Igreja. O sacrifício de Cristo se renova. Aqui em Agrigento, na Casa da Misericórdia, fundada por Giacomo Cusmano, o mistério do pão e do vinho apresenta às almas martirizadas e traídas a sua eterna mensagem de paz e de comunhão. Aqui a casa dos pobres foi reduzida a mercado do vício e de depravação. Mas a caridade fez uma igreja, infatigante caminho em direção à libertação. Como perseguiram a mim, vós também sereis perseguidos. E a profecia também aqui se realiza. No mormaço de um Getsemane sem oliveiras, Giacomo Cusmano celebra sua paixão e a do Salvador. Sua mãe e outras mulheres seguiam-no de longe.
A multidão, instigada pelos falsos sacerdotes, gritava: Pegai e comei, todos vós. Este é o meu corpo. Pegai e comei. Este é o pão. Este é o pão. A multidão gritava: a morte! A morte! A violência do mundo cria os mártires, não mata a esperança. Padre Francesco Espoto, em visita à missão de Piringi, cai vítima dos revolucionários congoleses. É este o carisma guzmaniano, a entrega total. Antes dele, o padre Salvatore Gambino havia se doado todo na missão mexicana de Santa Cruz de Rosales. E assim também Próspero Sanfilippo, fundador da missão de Piringi. Madre Madalena Cusmano, segunda superiora geral, está entre as primeiras animadoras da associação. Madre Esther Marocco, a quem a congregação deve um notável impulso. Madre Maria Ligotti, primeira mestra das noviças, fiel intérprete do espírito do fundador, por ela transmitido a muitas jovens irmãs. Vedes aquele vosso irmão? Não tem casa, nem cama, nem comida, nem remédios. Tirai alguma coisa de vossa vaidade, de vossos prazeres, de vosso supérfluo. Separai um bocado e dai a ele. O homem moderno ainda sofre violência, fome, tristeza, solidão. A ciência e a técnica o iludem, traindo as suas profundas exigências de felicidade e de amor. A atualidade do carisma guzmaniano se impõe com evidência irrefutável. Nada pode substituir a caridade. As mãos de uma freira têm o poder de dissipar a solidão e a tristeza. A assistência aos anciãos é uma das atividades mais significativas das servas dos pobres. Com a mesma dedicação, a serva dos pobres entra na casa dos mais necessitados, famílias numerosas, reduzidas aos limites da sobrevivência. Aqui a caridade não encobre a injustiça, mas a denuncia. O desespero de uma mãe solteira. Ela é condenada e isolada, mas pode ser amada, como exige a caridade. Nos hospitais, a presença das servas dos pobres assegura aos doentes uma assistência materna. Nos asilos, lazer e alegria afastam a tristeza e a solidão. É preciso pouco: um baralho, um sorriso e a vontade de amar. Sempre presentes, dispostas, as servas dos pobres se empenham em testemunhar o amor até no momento supremo da morte. E tudo em nome dele. O milagre da vida. A irmã não renuncia à maternidade, mas se consagra a um amor maior, a uma maternidade mais universal. Na obra guzmaniana é dada uma grande importância à educação. A instrução e a educação religiosa são o vértice educativo que as servas e os servos dos pobres têm como programa. A formação integral do homem não é concebível se não se respeita a sua capacidade para dialogar com Deus. Em sintonia com o espírito prático e concreto do fundador, os missionários servos dos pobres cuidam com atenção da formação profissional dos jovens. Oficinas especializadas asseguram aos futuros operários uma preparação profissional adequada. E às moças, pretende-se dar, com o trabalho, uma consciência completa de seu papel primário na sociedade de hoje.
Dança, educação física, ginástica contribuem para a formação integral da criança. O respeito a todas as capacidades da pessoa é o eixo da pedagogia cosmaniana. Os jogos e o lazer, o prazer da vida comunitária e uma competição sadia caracterizam esses lugares educativos. Tornar-se criança com as crianças é o programa evangélico no qual se inspiram os educadores sob o exemplo de Giacomo Cusmano. Ao redor das várias obras formaram-se grupos de jovens interessados no estilo de vida moderno e eficaz proposto pelo fundador do Bocado do Pobre. A Associação do Bocado do Pobre continua a alimentar uma série notável de iniciativas para fortalecer os direitos da caridade e que tem como primeiro fundamento o respeito à justiça. O coração de todas essas atividades localiza-se em Roma. Nesta casa, o espírito de serviço, oração e trabalho contribuem para reafirmar e consolidar a obra no mundo. A Madre-Geral e Irmã Laura Gaeta exerce a sua autoridade como um serviço constante para a congregação, a fim de que aquela perfeição da caridade desejada pelo fundador realize-se em todas as casas e em todas as comunidades religiosas. Aqui as noviças preparam-se para enfrentar a empolgante missão de ser para os pobres sinal de salvação. A caridade não tem limites. As servas e os servos dos pobres estão presentes na igreja missionária com dedicação e sacrifício, cônscias de que a caridade é a própria essência da obra evangelizadora. Uma caridade dinâmica, a caridade do bocado do pobre. O bocado do pobre é Eucaristia. O bocado do pobre é comunhão, vida que se faz pão e vinho, carne e sangue para os irmãos. Fazei isto em minha memória. E iam repletos de alegria, porque o haviam reconhecido ao partir do pão. Trabalho que vem sendo realizado no Brasil. Igreja da Paróquia São José Trabalhador. Em construção anexa ao Seminário Padre Giacomo Cusmano, onde atuam padres missionários, servos dos pobres, com os religiosos e seminaristas na pastoral paroquial. O Seminário Giacomo Cusmano, aonde se formam os futuros missionários servos dos pobres, sob exemplos luminosos do padre Giacomo Cusmano, realizando assim a sua vocação no apostolado, no estudo, no trabalho, na alegria e nas orações. A paróquia de São Marcos, no Pilarzinho, onde atuam os padres e religiosos. Os associados do Bocado do Pobre em assembleia, programando o trabalho de assistência domiciliar aos pobres da cidade, seguindo o carisma do fundador padre Giacomo Cusmano. A presença das irmãs no Brasil continua a obra do padre Giacomo Cusmano, no serviço aos irmãos, acudindo às suas primordiais necessidades. Versão brasileira Udil Fono Brasil.